O título dessa mensagem é Tudo Passa. Tudo na vida passa. Tudo na vida passa. Tudo na vida está em constante modificação. Nós estamos em constante modificação. Dona Jandira, tudo na vida passa. Situações ruins passam e chegam, de repente, situações boas, mas situações boas também passam. Situações ruins não são permanentes. E situações boas, exceto a vida eterna, também não são permanentes. A história desse homem, ela começa assim. O avô é o grande rei de Israel, rei Saul. O príncipe é o pai dele, que é Jonatas. E o filho, o nome é Mefibosete. Esse garotinho, ele tem 5 anos de idade. Apenas 5 anos de idade. O seu avô saiu um dia, Wellington, para uma grande batalha. E naquela luta, ele acaba morrendo. E não apenas ele morre, mas também o seu filho, que seria, teoricamente, um dos sucessores, ou que estaria na linha de sucessão, o grande príncipe Jonatas, também morre. E nós conhecemos pelo enredo da história que Davi já havia, pelo bastidores, sido escolhido rei de Israel. Mas o rei de Israel, até aquele presente momento, Selma, era Saul. E Saul, naquela batalha, ele morre. O seu filho Jonathan também morre. E de repente chega a notícia. Algum mensageiro vem desesperado para contar a notícia na casa. Porque como é que funcionava, irmão Manuel, as guerras antigamente? Se o inimigo matasse o rei, matasse o filho do rei, o que ele ia fazer com o restante da família? Ele ia tentar, Simone, exterminar por completo. Então, quando a notícia chegou de que Saul estava morto, de que Jonas também estava morto, a notícia chegou na casa, sabe o que aconteceu? Houve um desespero, uma correria dentro da casa. Se a gente gritasse aqui agora, corre, fogo! Gente, ia ter gente que ia pular pela janela, outro ia pular aqui, outro ia tentar passar por debaixo do banco. Um desespero, uma correria. Imagine uma cena semelhante. Alguém chega e diz assim, olha, nós não temos boas notícias. Saul morreu. E Jonathan morreu. E o exército inimigo provavelmente está se dirigindo para essa região, porque ele vem vencendo. Ele matou o rei, ele matou o príncipe, ele vem matando os generais, ele vem matando os soldados. E, por certo, na mente das pessoas agora, Gabriel, eles estão pensando, vai chegar aqui também. E aí o que acontece é aquele desespero, aquela correria. E naquele momento, Mefibosete, ele tinha, nós vamos dizer, apenas 5 anos de idade. Uma criancinha. Caleb, você está com quantos anos de idade hoje, filhão? 8. 8? Pensa numa criança de 5 anos. Isabela. A Isabela tem 4, uma criancinha próximo do tamanho da Isabela. E no desespero daquela correria, todo mundo correndo. Pense agora, as mulheres que aqui estão, o desespero. Se os homens morreram, o que vai acontecer com as mulheres? O que vai acontecer com as crianças? O que vai acontecer com os menos hábeis para a luta? O que vai acontecer com aqueles que não sabem a arte da guerra? Se o grande rei morreu, se o príncipe morreu, os homens na batalha estão morrendo, a mulher que está agora, irmão Simão, cuidando do Mefibosete, ela entra em desespero e ela não sabe ao certo o que fazer, mas ela tem uma ideia. Ela disse, eu vou fugir. E ela sai disparada, correndo com aquela criancinha de 5 anos no colo, e ela vai correndo, e o texto diz que de repente ela cai. E quando ela cai, não apenas ela se machuca, mas essa criança, ela provavelmente quebra as 2 pernas de uma vez. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 4, a partir do verso 1, adiante vai contar essa história. Depois você lê em casa. Então agora, olha a situação dessa criança. Pensa comigo. O avô morre, o pai morre, e na fuga da ama, da cuidadora, ela tropeça, não foi intencional, ela cai, ela se machuca, mas a criança se machuca, Laís, muito mais. Ela fica paralítica. Tecnologia não existia naquela época. Hoje, se de repente acontece um acidente, você tem muitas ações que Deus possibilitou. Você tem equipe médica, você tem prótese, você tem um monte de coisa que pode ajudar a pessoa, mas aquela criança, ela se desenvolveu sem conseguir andar. Ela ficou a vida inteira paralítica. O texto vai dizer que ela era um aleijado. Perceba que o futuro daquela criança foi interrompido. Quem ela seria? Ela seria o neto do grande rei. Ela era o filho do grande príncipe, o filho do rei. Mas de repente a história mudou. De repente mudou. Veja como é que é a nossa vida.
Está tudo bem, a gente está seguro, a gente está protegido. Pensa a segurança que tinha, missionária Eliana. Uma criança que o avô dela era o grande rei e o pai dela era um grande príncipe. Que segurança ela não tinha, que tranquilidade ela não tinha. Só que de repente, num dia, acabou tudo. De repente, da noite para o dia, mudou tudo. De repente, num piscar de olhos, toda a situação muda. De repente, aquela segurança que existia passou a não existir mais. De repente, o conforto que se tinha, de repente, passou a ter desespero. Vocês lembram de Jó? Jó. E um dia que estava os filhos dos homens diante de Deus, veio também Satanás. E aí Deus passa a tratar. E um dia a gente vê uma avalanche na vida do Jó. O homem íntegro, o homem reto, vai tudo muito bem. De repente começa uma avalanche. Irmãos, ninguém escapa disso. A nossa vida é assim. A gente está bem e de repente a gente escuta uma notícia que nós não queremos. Quem havia planejado, como a Adelso bem colocou, no dia 24 de maio, está todo mundo de máscara, tendo que se comunicar mais que olhando para os olhos dos irmãos, porque não dá para ver muito bem a face. Ninguém imaginou isso. Mas, de repente, mais de 200 países estão enfrentando isso. Toda a segurança que existia das maiores potências, de repente, acabou. Ninguém tem mais segurança. Imagina agora o Mefibosete, que era uma criança que provavelmente estaria ali sendo alguém que estaria sempre com prestígio por ter uma família real, por estar no meio da majestade, por ter um pai príncipe. De repente, aquela criança perde toda a segurança e agora ela é tão somente um aleijado. Essa é a nossa vida, irmãos. De repente, as coisas estão muito bem, de repente ficam muito ruins. Mas o contrário também acontece. Os anos passaram, Saul morreu, o Jonatas morreu. Agora, Jonatas, antes de morrer, ele fez algo com Davi, que foi uma aliança. Também está registrado no capítulo 4, 2 Samuel. E o que é uma aliança? É um compromisso. Todas as vezes, Regina, que eu olho para a minha mão, eu lembro que eu tenho um compromisso contigo. Eu imagino que todas as vezes que Simone olha para a mão, ela lembra que tem um compromisso com o Roberto. Todas as vezes que a Adelso olha para a mão, que a Selma olha para a mão, lembra que tem um compromisso. O missionário Eliano olha para a mão, lembra que tem um compromisso. Quem é casado lembra que tem um compromisso. Então, Jonathan, ele fez uma aliança. Uma aliança é um compromisso com alguém. E aí ele fez uma aliança com Davi. O texto vai dizer, irmão Manuel, que eles fizeram uma aliança porque eles tinham muito amor um para com o outro. Alguns até usam o artifício de dizer que Jonathan amava Davi com um amor intenso para dizer que eles eram homossexuais, mas não é, a ideia não é essa. Se você olha o texto original, a ideia Wellington, é um amor fraternal, um amor de irmão, o amor de um ser capaz de dar a vida pelo outro. E Jonathan fez esse compromisso com Davi, e Davi fez esse compromisso com Jonathan. Só que Jonathan agora não está mais presente. E aí o tempo passa, Davi agora ele é rei, mas um certo dia ele começa a pensar, gente, eu preciso fazer uma revisão de todas as bênçãos que eu devo a alguém. E ele começa a lembrar da família do grande rei que ele está sucedendo, que é o rei Saul. E ele vai olhando e lembra da aliança e lembra que provavelmente Jonathan deixou algum herdeiro. E ele começa a fazer uma revisão e de repente contam para ele essa história. Olha, no dia que Saul morreu, que Jonathan também morreu, mataram o grande rei, mataram também o príncipe. E na correria, na fuga, a ama, a cuidadora de um dos filhos de Jonathan cai. Essa criança cai e ela se torna um paralítico. E ela cresceu assim. E a história de Mefibosete é de alguém que é paralítico. Alguém que para andar provavelmente precisou de ajuda. Alguém que de repente Imagina uma criança, agora Gabriel, Isaías, sem liberdade de jogar bola. Evidente que naquela época, Simone, não tinha bola, mas tinha outras brincadeiras que as crianças se divertiam. Mas ele era um paralítico, ele não podia se mover, porque de repente algo inesperado aconteceu na vida dele. Não foi propositado, não foi maldade da alma, foi um acidente. Foi algo que ele não tinha controle. Mas de repente, a situação que estava boa ficou muito ruim. Aquela criança parece ter tido todo o seu futuro comprometido. Parece que ela não vai ter solução para a sua vida. Mas de repente o rei Davi, Edson, lembra e agora começa a pensar, começa a descobrir essas informações e lembra que agora, mediante as informações que recebeu, tem esse homem que agora não é mais uma criança, que agora ele está em uma cidade muito afastada, porque ele não conseguiu se tornar um guerreiro, Selma. Paralítico. Provavelmente não conseguiu montar um cavalo. Paralítico, talvez não aprendeu a arte da guerra, de manejar a espada, de correr, de ser um bom soldado, de ser de repente um bom general. Tudo isso foi vetado da vida dele. E ele está em uma cidade árida. Mas lembraram-se dele, Davi se lembrou dele a partir da aliança. E agora começa a haver uma revolução. E qual é a revolução?
tudo que está ruim começa a ficar bom. Veja como é que é a vida. Gente, a vida é assim, nós estamos numa situação muito boa. Aí nós temos que abrir o olho que de repente pode acontecer alguma coisa que não vai ser boa. Aí de repente nós estamos numa situação muito ruim, Adão, e a gente diz assim, gente, não tem solução mais para isso, não dá mais para mudar essa história, não tem mais como fazer. O meu destino vai ser sempre um fracasso, o meu destino nunca vai ter solução, eu nunca vou vencer, porque ó vida, ó céu, ó azar, como aquela raposinha. Aí, de repente, a história começa a mudar. O grande rei manda uma notícia, Laís, e a notícia chega agora para o Mefibosete. O rei quer te ver. Sabe o que aquele moço pensou naquele momento? Imagina você. Seu avô morreu ao fio da espada. Seu pai morreu ao fio da espada. A notícia corria que Saul queria a todo custo matar Davi. Agora Davi reina. O que esse menino pensou? O que esse homem, agora que não é mais um menino, pensou? Ele pensou o seguinte, agora eu vou morrer. Irmãos, tem coisa na nossa vida que a gente pensa assim, agora eu vou morrer, agora vai acabar. E você está pensando que, talvez, olhando a circunstância, você está dizendo, vai acabar aqui, mas só que a notícia é outra. Aí o que o rei manda dizer para ele é, olha, a aliança que eu fiz com teu pai é uma aliança que é para te abençoar. Então tudo que deveria ser do seu pai, agora é tua. Tudo que era dele, agora entrega em tuas mãos. Alguém vai te ajudar a administrar. A situação de escassez mudou. Agora ele vai ter bonança. E mais, agora ele vai poder todos os dias comer na mesa do rei. O que eu quero dizer, meus irmãos? A nossa vida está em constante mudança. Nós não sabemos se nós vamos nem conseguir chegar em casa. Nós queremos daqui a pouco pegar os nossos carros e ir em direção à nossa casa. Mas quem sabe o que vai acontecer? Quem é que tem controle disso? E aí entra o poder da aliança. Porque independente do que acontecer, nós estamos firmados na aliança. Independente do que acontecer, tem uma aliança que foi firmada para conosco. Em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, e nela nós podemos confiar. Porque se, ainda que nós andarmos pelo vale da sombra da morte, Cristo estará conosco, Deus estará conosco. Ele está constantemente dando ordem aos seus anjos para nos guardar. Então o que nós devemos fazer é entender o que Cristo disse. Obédia diz o seguinte, cada dia tem o seu próprio mal. Pastor Ivonaldo, então nós vamos ter que lidar com mal? Sim, todo dia nós vamos ter que lidar com mal. Veja a nossa máscara, especialmente a minha. Que máscara bonita. Essa aqui eu vou patentear ela, vou começar a fazer alguns modelos para vender, porque vai ganhar muito dinheiro. Imagina, todo mundo fica bonito com a máscara dessa aqui. Né? Também vai fazer sucesso. E quem imaginou essa situação? Ninguém imaginou, mas de repente nós temos que lidar com esse mal. Daqui a pouquinho esse vai ser sanado. Antes de Cristo voltar, podem se preparar que outro mal vai surgir. Porque ouvirei rumores de guerras, ouvirei notícias de novas pestes, ouvirei terremotos, maremotos. É o que Cristo já havia anunciado. Então, pastor Ronaldo, o que eu devo fazer? Você deve confiar em Deus, que Deus está guiando tudo. Se porventura alguma coisa mudou repentinamente, Deus está no controle. O que nós devemos fazer? Confiar na aliança. Porque tudo passa. Eu me lembro de uma ilustração, para concluir, nós não vamos demorar, de uma ilustração que dizia assim, certa feita um grande rei convidou o grande sábio do seu reino. E ele convidou aquele sábio, ele tinha um anel e disse assim, eu quero que você registre nesse anel uma mensagem, para que quando eu estiver muito alegre, eu me lembre de que, de repente, eu posso perder a alegria. E quando eu estiver muito triste, de repente eu seja lembrado de que essa situação também pode mudar. E o sábio saiu dali, coçando a cabeça, pensando o que escreveria num anel. Aqui eu tenho um anel na mão. Aqui tem uma inscrição nele. O que está escrito? Regina, a data do casamento. Então pense aí na aliança com uma inscrição dentro. E aí o sábio ficou pensando no seu anel. E de repente, depois de um tempo, ele voltou com o anel e entregou ao rei. Majestade, aqui está. Aqui está o anel que o senhor me pediu com a inscrição, para que possa lhe confrontar em duas situações. Quando tu estiver triste, o senhor possa olhar para ele e ser confortado. Quando o senhor estiver alegre demais, o senhor possa olhar para ele e ser confortado. E ele abriu aquela caixinha, pegou aquele anel e o que estava escrito no anel? Tudo passa. Se você estiver alegre demais, fica tranquilo que tudo passa. Se você estiver triste demais, fica tranquilo que tudo passa.
Essa é a nossa vida, meus irmãos. Cristo, e eu concordo contigo, no mundo nós vamos ter aflição. Jesus não disse que no mundo seria um mar de rosa. Não, ele disse que no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, não perca o ânimo. Se as coisas porventura não estão bem, fiquem firmes, porque as coisas vão mudar para melhor. Agora, se está tudo muito bem, abre o olho. Por isso que a Bíblia diz para a gente orar e vigiar. Por que precisamos vigiar? Porque uma situação confortável pode de repente mudar. Então eu quero convidar os irmãos para nessa noite pensar, como é que está a sua vida? Pastor Ivonaldo, está bom demais, está tudo muito tranquilo. Está maravilha, mar de rosa. Abre o olho. Fique esperto, que você pode de repente enfrentar uma grande dificuldade. Porque no mundo nós vamos ter aflições. O pequeno Mefibosete, seu Manuel, ele nunca imaginou que seria uma criança aleijada. Ele nunca imaginou que cresceria e se tornaria um homem aleijado. Mas ele também nunca imaginou que o grande rei de Israel um dia chamaria ele, e num dia de grande pobreza ele teria muita riqueza, num dia de grande fome ele teria a oportunidade de estar sentado na mesa do rei durante todos os restos dos seus dias. Essa é a nossa vida. É assim que nós vamos andando. Então, talvez você também pode estar pensando, olha, pastor Ivonaldo, a luta está travada, as coisas lá em casa não mudam. Parece que nunca muda. É uma prova atrás da outra, é uma luta atrás da outra. Lembre-se, tudo vai passar. Tudo vai passar. Nenhuma dor dura para sempre e nenhuma alegria dura para sempre. Exceto a alegria, e aí que eu convido os irmãos para concluir, a alegria da aliança perpétua. Jesus também convidou a cada um de nós para essa aliança. Ele fez uma aliança nos convidando também para se assentar à sua mesa em um dia específico, só que não seria só uma festa comum. Nós teríamos a oportunidade de todos os dias estar com Jesus até a eternidade, durante toda a eternidade. Não é até a eternidade, durante toda a eternidade. Então eu quero convidar os irmãos para orar, mesmo como os irmãos estão. Talvez você está muito animado com a vida. Abra o olho porque nós vamos passar prova. Abra o olho que nós vamos passar prova. As provas, elas existem, elas sempre vão existir. Só que qual é a diferença do crente do mundo, missionário Eliane? É que o mundo, ele passa a prova reclamando, murmurando, questionando. E como é que o crente passa a prova? Cantando. De repente a gente esquece de que o crente é um ser humano como qualquer outro. Mas qual é a diferença? É que ele tem convicção de que Cristo está com ele. Eu lembro que na juventude, Selminha, nós cantávamos auxiliados pela Sara. Quem vê o crente sorrindo, de repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivos para chorar. Mas há uma diferença quando o crente enfrenta os problemas seus. É que o crente não chora para o mundo ouvir, ele chora para Deus. Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz no coração consolo sentir. Por isso que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora. E aí a gente vai chorando para Deus, vai sentindo alegria. Se as coisas estão ruins, nós acreditamos que elas vão melhorar. Se elas estão boas, nós confiamos que as provas virão, mas elas não virão para nos destruir. Nós vamos vencendo, meus irmãos. Então não desanime porque as coisas de repente ficaram ruins. Não é o fim ainda, irmão Manuel. Ainda não é o fim, mas nós estamos caminhando para o princípio das dores, Wellington. O que devemos fazer? Estar firmes na aliança. Fique de pé e nós vamos orar. Nós vamos concluir pedindo que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Se porventura nós estamos na prova, que Ele nos ajude a sair da prova. Se nós estamos sem prova nenhuma, ó Deus, que o Senhor nos aprove. E como é que um aluno, Wellington, é aprovado? Alguém chega no ano letivo, começo do ano, e já vai sendo aprovado, missionário? Não. Você tem que sentar, você tem que ouvir o professor vai te passar um monte de coisa que você não entendeu nada, e você vai para casa sentar, e você vai revisar, e de repente tem um dia chamado um dia da prova. E só quem é aprovado é quem passa pela
então não tem jeito, essa é a nossa vida. Tá de boa? Fica tranquilo que vai ter prova. Tá na prova? Fica tranquilo que a prova vai acabar e você vai ser aprovado. Esse é o caminho, Cristo estabeleceu isso. O que nós devemos nos lembrar? Da aliança. Tem uma aliança em Cristo Jesus para as nossas vidas. Ele não nos fez para o sofrimento eterno, Ele nos fez para a vitória e vida eterna ao seu lado. Ao seu lado, sentado eternamente, falando da sua ceia, sendo eternamente servido por Ele. Então é isso que Deus coloca no meu coração para dizer aos irmãos. Nós vamos orar nessa noite, coloca a mão no seu coração. Talvez você pode estar passando muitas provas. Hoje Deus pode cessar essas provas. Deus pode te colocar em um nível melhor. Ou talvez você está muito de boa. Deus pode começar a preparar algumas lições para você, algumas provas. O que vai acontecer, pastor Ronaldo? Eu não sei. Deus é quem sabe. Ele é que é o dono da nossa vida. Agora eu sei de uma coisa, tudo passa. A única coisa que não passa é o poder dessa palavra. E essa palavra tem uma aliança que diz para mim e para você que se nós permanecermos firmes até o fim, Ele nos dará vitória e nós seremos vitoriosos nele. Vamos orar, Senhor. Nós queremos nessa noite, ó Deus, te render graças. E queremos, ó Deus, reconhecer que de fato essa é a nossa vida. Nós trilhamos esse caminho. Ó Deus, às vezes nós estamos muito tranquilos e de repente vem uma situação muito difícil. E muitas vezes nós estamos em uma situação muito difícil, às vezes achando que não tem solução, aí de repente o céu brilha e nós começamos a enxergar a luz no fim do túnel, porque tudo nessa vida passa, menos a tua palavra, que é fiel e é verdadeira. E ela disse que tudo que nós estamos vivendo é apenas o princípio, é apenas o começo, e nós queremos, a Deus, te pedir nessa noite, ajuda-nos. Se porventura nós estamos numa situação muito confortável, ó Deus, se porventura nós estamos em uma situação que não leva, ó Deus, à cruz, que não pensa na cruz, nas dificuldades, nas angústias, ó Senhor, prepara as lições da vida para nos aproximar de Ti, para que nós possamos ser também aprovados. Ó Deus, e se nós já estamos passando pela prova, se nós já estamos no meio do teste, ó Senhor, firma-nos no Teu Filho, na promessa, para que nós possamos ser aprovados, porque só entram nos céus aprovados, e não há como ser aprovado se não passar pela prova. Mas dá-nos a consciência de que as dificuldades elas vão passar, porque no céu, ó Deus, nós experimentaremos as bonanças, no céu nós teremos a Tua companhia, no céu nós estaremos firmes ao Teu lado. Ó Senhor, nós queremos nessa noite nos aproximar, ó Deus, da aliança feita no Teu Filho Jesus, e essa aliança nos convida para a perpetuidade, para a vida eterna junto contigo. Firma-nos no Senhor, e no Senhor nós estaremos firmes. É a nossa oração no nome de Jesus. Você pode tomar a